Meus irmãos, nós estamos, de fato, hoje, todos os dias, a partir das 19 horas, nós vamos ter esse culto, que são cultos especiais, em sinal de agradecimento, mas também para que nós venhamos a ver, visualizar as bênçãos que Deus tem para nós nesse próximo ano. Sabe, o que nós de fato precisamos é ter olhos abertos e enxergar a boa mão do Senhor em todas as áreas. Quantos estão aqui comigo? Amém? Eu quero orar. Tem uma palavra que o Espírito tem ministrado ao meu coração durante algum tempo. Eu quero compartilhar nessa noite como uma palavra profética para a sua vida, para esse próximo ano, a começar nesse final de ano ainda, você já vai começar a ter experiências vivas com o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Os irmãos estão me ouvindo bem? Aleluia? Está nítido? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis. Isso é chuva? Aleluia! Você sabe que chuva, na palavra de Deus, é um sinal de resposta. Chuva de avivamento, chuva de glória, chuva de provisão. Na terra havia seca e o Senhor fez chover naquele lugar e veio abundância. Prepara, porque vai ser um ano de chuva de Deus, de respostas. Se durante anos você tem vivido da sequidão, da escassez, eu quero dizer para você, mudou o tempo, agora é um tempo de chuva, de abundância, de campos verdejantes em nome de Jesus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Gênesis 41, verso 37. Quem achou, diga amém. Nós não estamos projetando ainda, estamos no processo aqui de organizar o nosso prédio. Cada dia vai melhorando, em nome de Jesus, até chegar à perfeita glória. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, a quem há o Espírito de Deus? Olha a pergunta de um ímpio para os seus conselheiros. Será que tem alguém cheio do Espírito neste lugar? 2 amém. Será que tem alguém cheio do Espírito de Deus neste lugar? Ó, tá chegando mais gente. Será que tem alguém cheio do Espírito neste lugar? Acharíamos porventura alguém cheio do Espírito neste lugar? Então é com você com essa palavra. Veja bem, verso 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Uau! Olha a maneira como as pessoas vão te ver nesses dias. Alguém ajuizado, alguém sábio, alguém cheio do Espírito. Vamos continuar aqui. 40. Vem a consequência de alguém cheio do Espírito e que depende de Deus. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, aleluia, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. E disse ainda a Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem, ninguém, diga ninguém, diga para a pessoa que está do seu lado, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Aleluia.
Deixa eu te falar uma coisa. Tem essa palavra, o Espírito Santo tem falado ao meu coração. E quando nós olhamos as coisas ao natural, muitas vezes nós não percebemos o agir de Deus. Quando você olha para a sua vida natural, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida financeira, para a sua vida ministerial, muitas vezes você não consegue enxergar a bondade de Deus. Nós estamos entrando em um ano cujo cremos que é o ano da bondade de Deus. Mas a nossa mente nunca está preparada para a bondade de Deus. A nossa mente, ela está preparada para algo ruim. E não para a bondade de Deus. Começou a chover. Nossa, como é que eu vou embora agora? Passou na cabeça de alguém isso aqui? Imagino que não. Eu não trouxe sombrinha, como é que eu vou embora agora? E eu vou molhar, e agora? E eu vou pegar um resfriado, e eu vou passar o Réveillon gripado, espirrando, sabe? Olha a mente. Começou a chover, você tem que ver a bondade de Deus. Vai refrescar mais ainda, aleluia. Já vou embora, tomado banho, chego em casa, nem preciso mais. Livra Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. Há uma alegria no meu coração quando o Espírito Santo começa a mostrar aquilo que Ele tem para mim, para você, para os próximos dias. Sabe? E apesar de não estar vivendo ao natural os melhores momentos nessa área, eu vejo que Deus está nos levando a ser administradores de grandes riquezas. Deus vai trazer as nossas mãos. Sabe? Nós não precisamos de muito, irmãos. Semana eu estava conversando com o pastor Azemar. Falei, pastor, se alguém chegasse e depositasse 100 mil reais na sua conta. Até brilhou o olho aí, hein, varão? Fala mais, papai, aleluia. É comigo essa palavra, eu sinto. Sabe? Deposita aí 100 mil reais na sua conta. Você não precisa de muito, irmão. Você vai, não, eu vou comprar um carrão. Aí você vai e compra um carro. Gasta lá 200 mil reais com o carro. E ainda vai sobrar quanto? Muito dinheiro. E você quer morar numa grande casa ou num grande apartamento, e você gasta lá, vamos colocar aqui, 2 milhões de reais, você compra uma big casa. Aí você tem lá uma grande casa, você tem lá um grande carro, e ainda tem mais 90 e tantos milhões para você administrar. Vai dar problema. Aí vai inverter, fala, gente, eu estou com tanto dinheiro, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse tanto dinheiro agora? Sabe, irmãos, mas Deus está nos levando a administrar grandes riquezas nesses dias. Sabe, se fôssemos para colocar um título nessa mensagem, seria o chamado para administrar riquezas. Quantos aqui foram chamados para isso? Pouca gente. Quantos aqui foram chamados para administrar riquezas? Porque a Bíblia diz que um servo de Deus fez isso. Ele administrou as riquezas de uma nação inteira, a mais poderosa da sua época, a que mais tinha recursos, a que mais tinha dinheiro, a que mais tinha bens. Quando você estuda a história do Egito, até o túmulo dos seus reis era um negócio impressionante. Se você vê lá as pirâmides, são sarcófagos, são túmulos. Um negócio que é uma das maravilhas do mundo, obreiro Bruno Fernandes. Mas é um túmulo. E o cara é enterrado com riquezas. Muitas. Se você for lá no Museu do Cairo, você vai ver milhões de riquezas em peças de ouro, sem falar as muitas que já foram, levadas por outras nações. Agora, essa nação inteira foi entregue nas mãos de alguém
cheio do Espírito. Tem alguém cheio do Espírito nesse lugar? Tem gente que está começando a entender. Fala para a pessoa que não deu um glória a Deus aí, acorda tu que dormes. Há uma palavra para a sua vida nessa noite. Veja bem, sabe, do ponto de vista espiritual, a vida de José, ela é como se fosse uma extensão da vida de Jacó. Jacó é aquele que tem a vida transformada. Deus está nos transformando nesses dias. Deus tem trabalhado no nosso caráter. Deus tem trabalhado na nossa conduta. Deus tem trabalhado na nossa mentalidade. Deus tem trabalhado nas nossas perspectivas. Deus tem trabalhado nas nossas vidas nesses dias. Um irmão que está do seu lado, nada mais é do que a bênção de Deus. É Deus usando alguém para te favorecer. Muitas vezes você vê como algo ruim. E aí você chega lá para o irmão e você fala, nossa, aquele irmão ali é um lixa, né? Está me lixando todinho ali. Mas deixa eu te dizer, é o Senhor te preparando para grandes coisas. Como você vai administrar essas riquezas se as suas emoções não são amadurecidas? Qualquer coisinha você emburra, qualquer coisinha você entra na justiça própria, qualquer coisa você fica ofendido e Belém nunca mais fica de bem. Então, Deus está te preparando, filho. Deus coloca pessoas que às vezes vai apontar o dedo na sua cara para ver como você é. Mas se você é esquentadinho, você vai quebrar o nariz dele. E aí, você vai voltar lá, Deus vai falar, ô filho, eu te amo muito. Eu te amo tanto. Então você vai voltar lá para o primário de novo, para você fazer tudo de novo. Para você aprender. Porque você ainda não está pronto. Suas emoções não estão amadurecidas. Agora, você acha que José, antes de assumir essa grande posição, ele não teve que ser trabalhado nas suas emoções? Sim ou não? Você acha que José não teve que ser trabalhado no seu caráter? Nos seus sonhos? Na sua perseverança? Quantos aqui, sinceramente, podem dizer que tem uma palavra de Deus para a sua vida? Eu tenho. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Você tem promessas de Deus para a sua vida? Promessas essas que ainda não se cumpriram? Eu tenho inúmeras. E eu tenho convicção de que cada uma delas vai se cumprir. Sabe, irmãos? José, ele é um exemplo, um tipo, sabe? Que nós precisamos ver o trabalhar de Deus na nossa vida. É uma maneira de enxergarmos isso. Sabe, José, ele foi instrumento de Deus para a preservação da vida de seu povo. Deus está te levantando nesses dias para você ser um instrumento de preservação da vida. Nós estamos em um momento de festividades. E que o mundo para, os ímpios param para celebrar algo que eles ainda não têm clareza. Mas é a chave, é a oportunidade que eu e você temos de levar o Evangelho, o poder de Deus lá dentro da nossa casa. Hoje eu estava conversando com a minha irmã e minha família, né, nós somos de Goiás, e Goiás vai para a roça, vai para a fazenda. E foi uma bênção, e foi muito jóia, e tinha comida demais, e dançamos demais. Mas você não é de ver que o nosso primo lá da videira de Rio Verde, você não é de ver que ele levantou e fez uma oração tão bonita lá, e testemunhou o que Cristo fez no casamento dele, o que Deus fez e está fazendo na casa dele, e o que ele era e o que ele é hoje, por causa do Evangelho, por causa do poder de Deus. Hoje elas estavam testemunhando. Alguém que teve uma experiência com Deus, estava lá sendo um canal para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Então, nós temos e precisamos viver isso. José, ele era um filho muito amado. Você sabe que quando você é muito amado,
você vai despertar ciúmes em outros. Você vai despertar ciúme em outros. Ah, não, aqui é tudo para o Tiago. Eu sou muito amado. Eu chego lá na minha mãe, porque o pudim é para o bebê filho. É porque não, o Sérgio chegou, né? Porque tem aquela comida especial que ele gosta. Eu só como quando ele vem aqui. Fala, rapaz, não reclama não, você está comendo a minha sombra, está reclamando. Né? Eu sou tão amado que até cupcake, do sabor que eu gosto, é feito para mim. E muita gente comeu. Fala a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é muito amado. E por você ser muito amado, você vai despertar o ciúme de outros. E como você é muito amado, você vai ter grandes sonhos em Deus. Porque você sabe que é amado e nada lhe será por impossível. Porque o Deus do impossível é o Deus que te ama e vai te dar todas as coisas. Aquilo que é impossível para você nesses dias, olha para mim. Nesses dias não será mais. Em nome de Jesus. Sabe, José, ele foi alguém muito amado, mas ele experimentou de muitas coisas para que Deus pudesse amadurecer, para que Deus pudesse colocar em posições que muitos não imaginariam. José sabia que Deus tinha grandes planos para a vida dele. Eu sei que Deus tem grandes planos para a minha vida. Eu tenho certeza que Deus tem grandes planos para a vida dos meus filhos. Que eles vão a lugares que eu nunca fui. Que eles vão falar línguas que eu nunca falei. Que eles vão experimentar de comidas que eu nunca experimentei. Que eles vão viver coisas que eu nunca vivi. Sabe, há promessas de Deus para a sua vida. E você precisa sonhar com essas promessas. Você precisa se ver nessas promessas. Aquela casa que você sonha, para Deus é tão pequena. Sonha, filho, com a cor da parede, com o móvel, com a marca, com o piso. Sonha com tudo isso. Porque isso vai se materializar mais rápido do que você imagina. Quantos estão aqui comigo? Então, José, ele foi alguém muito amado, mas por conta desse muito amor, despertou ciúmes daqueles que eram próximos a ele, dos seus próprios irmãos, ao ponto de querer matá-lo. Mas um se levantou, não vamos matar não, porque nós vamos ter que inventar muita desculpa, não vamos mexer com isso não, vamos vender ele, pelo menos a gente ganha um dinheiro ainda nas costas, nosso irmão amado, sonhador. Sabe, ele foi vendido, ele foi colocado ali, sabe, jogado numa cisterna. Ele passou por coisas que eu e você provavelmente não iremos passar em nome de Jesus. Mas mostra de fato o trabalhar de Deus na vida de um homem. Muito bem, meus irmãos. José, ele era um homem que sonhou os sonhos de Deus para a sua vida. E porque ele sonhou os sonhos de Deus para a sua vida, Deus o colocou em lugares cujo seu sonho é mais próprio. Sabe, você nasceu para viver em um palácio. Você nasceu para viver numa cidade cujas ruas são de ouro. Você nasceu para coisas grandes. Você nasceu para coisas sobrenaturais. Foi para isso que nós nascemos. As pessoas falam, nossa, por que você é grande desse jeito? Fala aí, eu sou a expressão de Deus, tudo com Deus é grande. Então eu sou grande mesmo, aleluia. Nossa, mas seu pé é grande. Eu falei, realmente é. E a Bíblia fala que eu vou ter um terreno maior que o seu. Por quê? Porque falou onde eu pisar a sola dos meus pés, o Senhor vai me dar por herança. Que número que você calça? Não é não, divino? Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. José, ele sonhou coisas grandes. Agora, quais
foram esses processos que José viveu para ser esse grande administrador, esse alguém chamado para administrar as riquezas. Quais foram? Quero ser bem sucinto com você. José, ele passou pela inveja dos seus irmãos. José, ele teve depreciação à vista na traição. Ele viu os seus irmãos o traírem. Sabe? José, ele venceu a amargura e o ressentimento. Quantas pessoas você conhece que não desfrutam mais de Deus porque estão com raiva, amarguradas, não perdoam? Ai, eu não consigo perdoar. Pois é, uai, você é maior que Cristo. Isso é tão sério quando você diz isso, que você se coloca numa posição superior a Cristo, porque Ele perdoou. E você é tão melhor do que Ele que não consegue perdoar. E isso trava o mover de Deus na sua vida. Fecha portas, rancor, ressentimento, amargura, trava a sua vida e, para piorar a situação, ainda causa enfermidades. Tem gente que é doente, não é porque ele tem alguma questão patológica, é falta de perdão, é amargura no coração. Quantas vezes você já ouviu dizer do fulano: ah, você conhece o senhor fulano? Conheço. Pois é, morreu de desgosto, porque o filho fez isso, a filha fez aquilo, morreu de desgosto. Morrer de desgosto não, é de amargura, de ressentimento, impede o fluir de Deus. Para você ser esse alguém chamado a administrar as riquezas, você tem que ser um canal aberto e liberado para o fluir de Deus na sua vida. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. Sabe, meus irmãos, ele venceu o pecado. A Bíblia diz lá em Gênesis 39, do 7 a 9, o seguinte: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou-se e disse à mulher do seu senhor: tenho-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me passou, ele vê as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, ele nem viu o pecado contra aquele homem, mas contra o Senhor. Mas quantos aqui cedem tão facilmente às tentações, os assédios? Nós somos assediados sim, nós somos tentados sim, sabe? Mas o temor ao Senhor nos guarde de todas essas coisas. Aquele, quando vê o pecado, ele foge, ele não vai ficar ali cheirando uva, ele não vai ficar ali, sabe, arriscando. Não, nós não somos desse, meus irmãos, porque Deus nos chamou a posições superiores, Deus nos chamou a posições maiores, sabe? Então, José, ele sendo restringido e preso por mais 13 anos, injustamente ele foi para a cadeia. Mas sabe o que é interessante? Em todas as situações que José passou, que ao natural eram negativas, a Bíblia fala que o Senhor era com José. José, ele foi vendido pelos irmãos, foi contratado e foi colocado na casa de rico. Provavelmente ele tinha outros empregados. Ele não era a irmãzinha que tinha que lavar a vasilha lá da festa de Natal, da ceia de Natal. Deve estar lavando vasilha até agora. Que pernil que assou, grudou na panela lá, na forma, está lá lavando até agora. E hoje já acumulou mais vasilhas, né? Porque teve almoço ainda. Meu Deus. Então, há um favor sobre a sua vida. Independente da situação, comece a ver a mão de Deus agindo na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Vendo a visão de outros se cumprindo rapidamente, a dele estava demorando demais. Sabe o que é um grande problema que nós enfrentamos? Que muitos não conseguem,
é se alegrar com a vitória de outros. É quando vê aquele que começou junto com você, já está lá na frente ou você lá atrás ainda. E ele ainda é promovido mais uma vez. Aí é luta, filho. Mas José, ele viu tudo isso. Ele viu pessoas sendo beneficiadas e ele ficando para trás. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O seu tempo é diferente do tempo do irmão que está ao seu lado. Não olhe para esse tempo natural, olhe para o tempo de Deus. Muitas vezes, você anseia tanto uma posição, mas ainda você não está preparado completamente para exercê-la. Espere o tempo exato de Deus. Quando você sabe o tempo de Deus, você tem descanso. Eu almejo, de fato, crescer mais no meu ministério. Eu almejo, de fato, ir para novos níveis de unção e de autoridade. Mas eu sei reconhecer também o tempo de Deus. Quando eu vejo as situações que esses níveis, eu já penso o seguinte: não, Senhor, o Senhor está certinho, eu não estou no tempo ainda. Deixa eu ficar aqui, eu estou no forno ainda. Hein, obreiro? Estou no forno ainda, calma, vai chegar a minha vez. Vai chegar, não estou pronto ainda. É você saber reconhecer o tempo e se alegrar com a vitória do outro. Fala para o irmão que está do seu lado: eu quero me alegrar com a sua vitória. Outra coisa que ele era bênção para outros, mas ele mesmo não recebia nada. E quando você começa a profetizar na vida do outro, acontece na sua nada. Vai ter alguma coisa de errado comigo, só pode. O que eu fiz de errado? Deixa eu te dizer uma coisa. Cada palavra que você libera na vida de um irmão, são sementes que você está semeando na sua. E vai chegar o momento que você vai colher. E vai chegar o momento que vai vir a grande abundância, que você vai ter para ti e para os outros, em nome de Jesus. Sabe, José, ele era alguém que tinha o poder de transformar calamidade em bênção. Sabe qual é a grande diferença de alguém cheio do Espírito? Quando está tudo ruim, ele chega, ele muda o ambiente. Está um ambiente de catástrofe, de luta. Quando ele chega, o ambiente muda. Você precisa ser alguém assim. Todo mundo reclama do seu trabalho. Todo mundo reclama da empresa, do patrão, e disso ou daquilo. Mas quando você coloca os seus pés lá, o ambiente muda. Não é, de fato, as pessoas que precisam mudar. É a ação, o poder do Espírito na sua vida é que vai trazer transformação naquele lugar. Você tem o poder de mudar ambientes, ruas, bairros, cidades, empresas. Faraó viu a bênção de Deus sobre a vida de José. Ele falou: não posso perder esse. Enquanto muitos estão sendo demitidos, Deus vai te colocar em posições de grande autoridade. Quantos estão aqui comigo? Por isso não tema. Às vezes você está passando por situações no seu trabalho, que há rumores ali de demissões. Mas a bênção é com você, e o Senhor tem sempre o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia fala que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O cara era escravo e ele era próspero. Vai entender um negócio desse? Como? Me explica aí, pastor, esse negócio. E a Bíblia fala o seguinte, capítulo 39, versos 20 e 21. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê, favor, porta aberta perante o carcereiro. Ó, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você está preso. Já não é o melhor lugar para se estar. Mas é melhor quando você é amigo do carcereiro, não é verdade?
Ele tomou uma confiança tão grande do carcereiro que a chave ficava com ele. Então, isso é prosperidade. Veja bem, prosperidade não significa que seja explicitamente financeira. Prosperidade fala de portas abertas. Prosperidade fala de favor. Prosperidade fala de mercê. Tem gente que gostou de você. Rapaz, olha, você tem tudo para não ser contratado, mas eu não sei, eu gostei de você. Vem cá, vou te contratar. Isso é favor, isso é prosperidade. Prosperidade é você entrar num lugar para trabalhar e a pessoa fala, não, vou pagar um curso para você. Você sabe fazer isso? Não, não, vou pagar um curso para você. Você vai fazer esse curso, a empresa vai pagar. A empresa vai arcar com todas essas despesas dessa faculdade que você vai fazer. Isso é prosperidade. Isso é favor. Ah, pastor, isso não acontece não. Acontece. Acontece sim. Irmãos, eu fiz faculdade com um plano chamado de crédito educativo. Não existe mais. Depois vieram FIES, vieram vários outros. O meu era o crédito educativo. Eles financiavam para você e você pagava com 1 ano de carência. Você tinha que começar a pagar. Então eu tinha 80% de crédito. Aí o que acontece? Olha o que é favor. Eu fiz a faculdade com 80%. Então eu tinha que pagar 20% para a faculdade. Mas eu consegui ser bolsista na universidade. E eles custeavam os outros 20%. Então eu fiz, todo esse curso. E no final, que eu me formei, eu fui lá no financeiro, eles falaram, não, você tem um crédito aqui. Foi um crédito? Como assim? Não, você tem um crédito aqui de mais 1 ano. Eu falei, uai, o que eu fiz com esse crédito? Fiz uma pós-graduação. Foi tudo custeado. Aí eu fiz a pós-graduação, formei, passou o período, então eu tinha que pagar. Aí o dinheiro não dava para pagar, fui lá e negociei, renegociei, deu mais um prazo. Fiz isso por 2 vezes. Na terceira vez que eu fui fazer a renegociação, o cara da Caixa Econômica falou, não, mas não tem nada para negociar aqui. Eu falei, como não tem? Falou, não, aí. Falei, não, tem, olha aí direito. Falou, não tem nada. Você não deve nada aqui. Sumiu. Foi pago. Alguém pagou. O escrito de dívida foi rasgado. Falei, rapaz, olha esse negócio direito aí, para esse negócio dar complicação lá na frente. Tudo pago. Porque Deus quer te favorecer. Eu fiz uma pós-graduação que na época eu fiz por conta que eu tinha o crédito para fazer. Qual era a pós-graduação? A área de formação de professores. Não é a área que eu atuo hoje na vida da igreja? Ludmila, minha esposa, uma tia, uma madrinha, chamada de madrinha, uma tia, começou a perseguir ela, falando, minha filha, você tem que estudar, você não pode parar não, você é muito inteligente, recém-casada. E aí, ela falou, o que eu faço? Ela está falando, e a tia chegou e falou, não, eu vou pagar para você. Pagou a pós-graduação para ela. E ela fez a pós-graduação, que a tia pagou. E aí, na abertura da escola da videira, olhando os profissionais que precisam e tal, para assinar e tudo mais. Qual é a pós-graduação que ela fez? Administração educacional. Que é exatamente o que precisa para a escola. Pergunta se isso não é favor. Deixa eu falar uma coisa. Há favor de Deus para você nesses dias. Há favor de Deus. Começa a ler essas coisas. Sabe, a maioria de nós pensa que a bênção, ela é algo material que recebemos de Deus. Porém, o conselho bíblico de bênção é diferente, ela está ligada a nós, mas por conta de um propósito. A bênção de Deus, ela é expressa na sua vida por conta do propósito de Deus. Irmãos, eu hoje uso uma área que quando eu fiz eu não tinha uma noção de como eu iria aplicar.
A minha esposa fez da mesma maneira, mas havia um propósito de Deus para que isso fosse ser usado 10 anos depois. E é o que está acontecendo hoje. Então, deixa eu te dizer, coisas que você fez no passado, elas não estão perdidas. A faculdade que você fez não está perdida. O curso que você fez não está perdido. A conexão, o fato de você conhecer alguém ali, isso não está perdido. Deus vai usar essas portas para te abençoar por causa do propósito dEle. Chegou o tempo da bondade de Deus se expressar na sua vida, aleluia. É desse jeito, sabe, né? O Senhor, de fato, a bênção de Deus está condicionada ao seu propósito. Você é abençoado porque você faz parte do propósito de Deus. Mas agora vai começar a fluir bênçãos. Deus vai começar a abrir portas. Deus vai fazer você conhecer pessoas. Deus vai te levar a lugares, sabe? Coisas que estavam travadas na sua vida serão destravadas nesses dias, por conta do propósito de Deus, por conta da bênção de Deus, porque você foi chamado para ser um administrador de riquezas. Deus tem grandes projetos para essa igreja aqui, irmãos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Todas as vezes, eu posso falar dos vários ciclos que nós vivemos como igreja, porque eu estou aqui desde o início. Desde a nossa primeira reunião, numa varanda de um por um, lá no apartamento do pastor Rogério, que nem era pastor ainda, lá no alto do morro, que o carro nem subia quando chovia. Eu estou aqui desde a primeira reunião que nós reunimos ali, colocamos um monte de cadeira numa quadra de futebol com 5 pessoas. E na hora do culto ficava 3. Porque as irmãs iam tudo para o Kids, que era um Kids só. Era o Kids. Olha aqui para mim. Preste atenção no que eu vou te dizer. Sempre, quando nós estávamos passando por um momento que havia necessidade de recursos, Deus levantava pessoas no nosso meio. Deus trazia pessoas no nosso meio. Sempre, 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 Deus levantava pessoas. A pergunta é: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Será que há pessoas no nosso meio que Deus vai levantar nesses dias? Só quem entendeu, diga amém. Eu vejo, nós precisamos enxergar a bondade de Deus em todas as coisas, meus irmãos. Semana passada, todos os anos, esse ano inclusive foi aberto para toda a igreja, nós fazemos uma reunião de comunhão. Até o ponto que eu sei, a única vinha que faz isso. Uma reunião de comunhão com os pastores, com os discipuladores, com os obreiros. É aberto. E todos os anos nós vamos para um local aqui em Minas Gerais. E esse ano a nossa viagem, o local, um hotel, era nas proximidades de Uberaba. E a gente já começa a pagar desde o início do ano. Parcela, dilui, né, pastora Luciana, que é responsável. E ali, quando chega no final, está consumado. E nós ficamos ali, né, uma semana, 5 dias, desfrutando da família, temos culto todos os dias, é uma bênção. E estava marcado, tudo pago, para nós irmos. O tanque do carro cheio. E pegamos a estrada. Ao pegar a estrada, meu carro, ele deu um problema. Fui levar o pastor Antônio antes no aeroporto, que pregou aqui no domingo. O carro deu um problema, a temperatura do carro aumentou.
E ele começou a ficar apavorado, falei, calma, varão, o negócio vai fluir. E levei lá e voltei, parei na oficina, que eu já tinha arrumado o carro, estava na garantia. E o cara desmontou o negócio, montou de novo. Pastor, pode ir embora, vai em paz, aleluia, é crente. O carro não chegou no anel. No anel o carro ferveu de novo. E aí fui costurando, encostei o carro. No que eu encostei, pum! Estourou um cano lá do radiador e a água foi embora toda. Refrigeração do carro. Falei para o Ludmila, para esse carro aqui não dá mais. Para a gente rodar 540 quilômetros, que é a distância, isso aqui não dá mais. O que eu poderia fazer? Isso é a resistência do inferno, é o diabo mesmo, que não quer que eu e minha família vamos nos divertir, tenhamos comunhão com a igreja. Poderia falar um monte de coisas. Poderia murmurar até. Onde já se viu, o cara me garantiu, o cara está na garantia, ele falou, vai em paz, e agora vem esse tormento aqui, estragou o carro, e quanto vai ficar esse negócio, como é que nós vamos fazer, sabe, eu poderia falar um monte de coisa, mas não foi essa a atitude que veio no meu coração. Falei, Deus é bom, o Senhor é bom, o Senhor está cuidando de tudo. Acionamos o seguro, eles mandaram um táxi para o carro, o reboque, e um táxi para minha família. Voltamos para casa no ar-condicionado. Chegamos em casa, e aí os meninos, papai, como é que nós vamos fazer? Falei, Deus é bom. Tiramos foto deles rebocando o carro, sorrindo, feliz. Até falei para o cara do reboque, ele ficou assim, uai, o que é isso? Vocês estão rindo? Falei, rapaz, aqui a gente diverte com tudo. A gente diverte. Quando é que os meus meninos viram o carro sendo colocado num guincho? Nunca viu, não, é desse jeito. Aqui é festa, vamos divertir, aleluia. Sabe? Deus providenciou um carro novo, melhor, mais econômico, e fomos e divertimos, sabe? Porque Deus é bom. Independente das lutas e das circunstâncias que você tem vivido, a bondade de Deus é com você. O Senhor é com você. Sabe, irmãos? Eu creio nisso, porque José, ele passou por isso. José, ele era alguém que tinha o poder de transformar a calamidade em bênção. Você tem o poder de transformar algo ruim em algo bom. Algo desconfortável em algo confortável. O Senhor está te cercando com a sebe, com o cuidado dEle. Sabe, irmãos? E para vir, então, vamos divertir. Nós gastamos 2 dias para viajar 500 quilômetros, você acredita nisso? Fomos passando as igrejas, e fomos num culto, e depois jantamos, e tomamos café da manhã com outro pastor. Falei, agora, o que nós vamos fazer? Vamos passar lá na casa do pastor Daniel. E nós passamos lá no pastor Daniel, e almoçamos lá com ele. Sabe, quase que não chega. O pastor Zé, mas vamos passar lá no João Henrique, lá em Divinópolis, lá no Adalberto. Estaríamos viajando até hoje. Sabe, irmão, deixa eu te dizer, Deus é bom, e Ele tem te dado o poder de transformar a calamidade em bênção. Posso ouvir um amém? Esse aleluia aí foi muito fraco, sabe, eu estou encerrando. Como Deus deu essa capacidade a José, ele abençoado em casa, apesar do ódio dos irmãos. Ele era abençoado na cisterna, sabe, apesar da iminência de morte. Ele estava no fundo do poço. Mas quem está no fundo do poço, ele só tem um lugar para olhar, para cima, de onde virá o seu socorro. Pastor, eu estou passando no fundo do poço, então dê glória a Deus, filho, que agora não tem jeito mais. Você não precisa cavar até o Japão. É só olhar para cima que o socorro virá. Chegou o tempo do socorro de Deus sobre a sua vida. Sabe, ele era abençoado como escravo, apesar, da perda da liberdade. Ele tinha acesso a todos os lugares da casa, sendo escravo. A Bíblia fala que ele era próspero. Ele era escravo, mas pelo fato de trabalhar lá na casa lá do Potifar, ele não usava as roupas que os escravos comumente usavam na rua. Eu acho que ele usava uma roupinha melhor. Porque ele servia, chegava lá os outros ricos, ele não ia receber de qualquer maneira. Provavelmente ele tinha uma roupa de escravo, mas acho que era uma roupa de escravo melhor que as outras. Outra coisa,
José, ele era abençoado como mordomo, apesar do assédio da mulher. Apesar de sofrer o assédio da patroa, ele não se corrompeu. Sabe, ele era de fato abençoado como preso, apesar de não merecer estar ali. O carcereiro gostou dele. Falou, gostei de você, toma a chave desse negócio. Cuida dos outros aí. Imagine que José começou a fazer célula lá dentro da cadeia. Ué, ele estava na cadeia, ele tinha a chave, ele podia fazer um motim, queimar colchão, né? Ha, ha, a cadeia é nossa, sabe? Mas ele não fez isso. Eu acho que ele começou a pregar o evangelho daquele lugar. Porque você não vê a Bíblia falando de preso se rebelando. Os irmãos estão aqui comigo? Porque onde você pisa vem a bênção de Deus, irmão. Sabe, ele era abençoado como homem de Deus, apesar da sua visão estar demorando a se cumprir. Deus havia prometido para ele, mas ele falou, Senhor, quando é que esse negócio vai se cumprir? O negócio está demorando demais. Você não tem essa impressão que está demorando demais, não? Estava compartilhando com a minha esposa, falei hoje, nós tivemos reunião, eu estou igual menino, quando está chegando perto de uma viagem, quando está perto para ganhar presente. Quantos já foram criança aqui nesse lugar? É? Já viu quando o menino está viajando? Você nem saiu da cidade, papai já está chegando. E aí, é agora? Que horas são? É? E se você promete algum brinquedo para a menina, é fria. E aí é hoje, vai chegar. É desse jeito, não é, Bruno? Eu estou desse jeito. Mas deixa eu te falar, eu sinto que o Senhor tem preparado algo tão grande, tão bom, para a minha vida, que nesses dias vai se manifestar. Você tem essa impressão no seu coração? Então gere essa expectativa, porque Deus é bom, filho. Deus é bom. Eu não sei do que você precisa, mas Ele já mandou, já enviou, já está a caminho. Está igual quando você compra um site, né? Eles vão mostrando para você onde o lugar está, onde aquele negócio está. Está em tal lugar, parou em tal lugar, vai chegar em tal dia, horário programado. Só que Deus, Ele não falha nas suas entregas. Aleluia. Sabe? Então, e ele era abençoado como governador, apesar dos tempos de crise. José, ele era um homem de marca. José, ele tinha visão. José, ele teve o caráter. José, ele tinha simpatia. José, ele tinha um oportunismo oportuno. O que é isso? É você não deixar as oportunidades saírem das suas mãos. É você ver a oportunidade e pegá-la. Ah, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, mas veio aqui para mim, eu já peguei. Mas como é que você vai administrar isso? Não sei ainda não, mas já está na minha mão, é meu. Então é você não desperdiçar as oportunidades que Deus tem colocado. José era alguém positivo. Ih, quebrou o carro, glória a Deus, é Deus trazendo um carro novo. Ah, porque o salário acabou, é porque de fato Deus está arrumando uma provisão maior. Sabe, é você ter uma mente positiva, pensar o bom de Deus. As pessoas sempre pensam algo negativo, principalmente de si e depois de Deus. É porque eu fiz algo de errado. Ah, meu Deus, será que é Deus? Né? É a velha frase, era que é Deus me castigando? Que Deus castigando? Deus quer te abençoar. Deus tem coisas boas para você. Sabe? Então não pense essas coisas. Pense que é de fato a bondade de Deus te cercando. Fui mandado embora, aleluia! É Deus abrindo uma porta maior. Sabe? Nós estamos aqui para desfrutar da bondade de Deus, porque Ele te chamou para administrar as suas riquezas. Quantos estão aqui comigo? Sabe, meus irmãos, eu quero convidar você a ficar de pé nesse instante e chamar a existência. José era um homem de coragem, porque ele aceitou o desafio que foi colocado nas suas mãos. Olha, eu não achei ninguém tão sábio quanto você, alguém tão abençoado quanto você, alguém tão cheio do Espírito quanto você. Então agora você que vai administrar essas riquezas. José, a vida dele toda foi uma vida cercada de coisas naturalmente negativas, mas em todas elas o Senhor estava ensinando ele a administrar essas riquezas que viriam às suas mãos.
Então Deus está te treinando para coisas grandes. José era alguém que perdoava. José era alguém que esperava não a justiça dos homens, mas a justiça divina. Sabe? A justiça do Senhor. Chegou o tempo de você administrar as riquezas dos céus, irmãos. Chegou o tempo de você administrar grandes riquezas, naturais e espirituais. Coisas grandes virão às suas mãos. Pastor, essas riquezas é dinheiro, pastor? Pode ser também. Mas pode ser um novo cargo no seu trabalho. Pode ser uma nova porta. Pode ser um empreendimento. Pode ser, de fato, sabe, você sendo levantado a um cargo que você, olhando naturalmente, não consegue. É muito. Falando, não dou conta, como é que eu vou fazer? Mas aí você vai ter que crescer, você vai ter que estudar, você vai ter que se alargar. É Deus trazendo riquezas e depositando nas suas mãos nesses dias, em nome de Jesus. Sabe, comece a orar nesse instante, por isso. Comece a chamar à existência essas coisas grandes. Nós estamos vivendo um tempo muito profético. Sabe, você está orando para a sua célula multiplicar. Mas quem garante que a sua célula na próxima semana não vai ter 30, 40, 50 pessoas lá? E ela não simplesmente vai multiplicar, mas você será levantado a discipulador. São grandes riquezas que Deus está trazendo às suas mãos. Mas tenha coragem de tomar posse. Você não vai dizer um não a isso, pelo contrário, você vai dizer um sim, porque Deus te chamou para coisas grandes. Em nome de Jesus, comece nessa hora a chamar a existência isso. Comece nessa hora a chamar. Talvez você está orando por um cargo no seu trabalho. Essa é a riqueza que Deus quer te dar. Talvez você está orando, sabe, por uma mudança. Talvez você está orando por um crescimento, talvez você está orando por um empreendimento, talvez você está orando para você abrir a sua própria empresa. Eu não sei, mas eu sei que Deus te chamou para administrar coisas grandes. Oh, Shiriamalabachocorobalabash. Sabe, meus irmãos, você que vai um grande administrador, precisa saber de algumas coisas. Primeiro delas, não assumir as dificuldades familiares como algo irreversível. Às vezes você vê, não, pastor, eu não consigo, porque na minha família é uma luta, porque lá na minha família é isso, aquilo. Não aceitar um ódio como algo fatal. Porque ninguém gosta de mim. Porque isso, aquilo, outro. José foi alguém que os próprios irmãos venderam ele. Sabe, é não cair em tudo e sem fim. É não cair na cisterna da depressão, da angústia, da ansiedade, da frustração, da derrota. Precisamos saber que sempre há um modo de sair dela. E Deus neste dia vai te dar saídas. Deus neste dia vai te mostrar portas. Deus neste dia vai trazer luz em áreas que você ainda não enxergou. Não admite uma condição permanente na sua vida de carência, de necessidade, porque tem portas sendo abertas para você nesses dias. Tem portas sendo abertas. Não tenha medo de crescer de repente. Não tenha medo de crescer de repente. Não tenha medo dos milhares. Não tenha medo dos milhares de pessoas, dos milhares de reais, dos milhares de dólares, ou seja o que for. Não tenha medo de coisas grandes, porque foi para essas que você foi chamado. Não desperdice as oportunidades. Não desperdice as oportunidades. Não acreditar que existam situações imitáveis, porque você serve ao Deus do impossível, o Deus que muda coisas em seu favor. Não se assombre diante de grandes desafios. Deus tem te chamado a grandes desafios nesses dias. Deus tem te chamado. Senhor, eis aqui aqueles que foram chamados a administrar grandes riquezas, a serem colocados em posições maiores, mais altas, posições de confiança. Senhor, eu profetizo que nesse ano, ainda nessa semana, ó Deus, o Senhor levantará homens e mulheres neste lugar. O Senhor trará coisas que hoje
os olhos não conseguem ver, que os olhos não conseguem contemplar, mas que já são reais, que já existem e que já estão reservadas para esses cheios do Espírito, para esses amados do Senhor. Pai, eu oro nesse instante e declaro que chegou um tempo de grandes coisas virem às nossas mãos. Hoje, para muitos, nós temos pouca força, somos pequenos, mas são com esses pequenos, esses que têm poucas forças, que são levantados a grandes posições. Senhor, eu profetizo nesse instante um grande avanço, um grande crescimento, um grande sobrenatural, ó Deus, mover do Espírito, porque a tua palavra diz: administrarás sobre a minha casa e a tua palavra obedecerá ao meu povo. Pessoas se prostrarão diante de ti nesses dias, porque você foi chamado por coisas grandes. Coloque a mão na sua cabeça nesse instante. Comece a chamar a existência os sonhos de Deus sobre a sua vida. Comece a chamar a existência aquilo que Deus colocou no seu coração. O diabo não vai colocar, ó Deus, não vai colocar sobre a sua mente o desejo de crescer, de avançar, de prosperar, de multiplicar células, de abrir casas de paz, de ver a obra avançar. O diabo não vai colocar o desejo no seu coração de ter o maior dízimo dessa igreja, de dar grandes ofertas. O diabo não vai colocar isso. Comece a chamar agora a existência os sonhos de Deus sobre a sua vida. Comece a chamar. O diabo não vai colocar o desejo em você de ser um líder, de ser um discipulador, de ser um pastor ou uma pastora. Mas o Senhor tem te chamado a isso nesses dias. O Senhor tem te chamado a nesses dias. Em nome de Jesus, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu chamo a existência os sonhos de Deus, os sonhos que o Senhor colocou lá em José, em Cristo e em todos esses homens de Deus. Diga: eu chamo a existência os sonhos do Senhor. Diga: eu quero cumprir aquilo que está no seu coração, preparado para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério, para a sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Ninguém é como o nosso Deus. Diga! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sim! Diga! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Quantos creem nisso?